corrige para mim agora se voltou ao normal. Se está ok. Tá ok? Estou usando um microfone, mas às vezes ele pode estar falhando aqui na sua missão. Normal agora? Só vou continuar quando alguém aí me confirmar se o som está normal, porque senão vocês não poderão entender, né? Não poderão ouvir. Ok agora? A Édula já tinha avisado também que está mudo, né? E agora, Édula, tá normal aí o som chegando normal? Ok, obrigado então, irmã Coraci, confirmando que o som está normal agora, né? Édula também confirmando, ok. Então vamos lá. Jesus disse que é o Filho de Deus. Ele disse que é Deus, logo, Filho de Deus, Deus. Porque ele não é um Filho de Deus, como eu e você podemos nos tornar filhos de Deus através de Jesus, como me tornei filho de Deus quando recebi a Jesus como meu Salvador e Senhor. Conforme o Evangelho de João, capítulo 1, diz que ele, Jesus, verso 11, veio para os seus, o povo judeu. Mas os seus, a nação judaica, não o receberam. Verso 12, então a todos quantos o receberem, veja que não é para todo mundo, é só para aqueles que o receberem, deu-lhes o poder, a capacidade de se tornarem, porque não eram, vão se tornar, de se tornarem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Em qualquer edição da Bíblia, vai dizer a mesma coisa, seja a edição primitiva, a primeira, que foi a única por 1500 anos, a que nós protestantes usamos, evangélicos usamos, com 66 livros, ou seja, a de edição católica, que é de 1546 para cá, quando no Concílio de Trento, na Itália, em 17 de abril de 1546, aquele concílio da Igreja Católica acrescentou mais 7 livros à Bíblia, além de 2 capítulos ao livro de Daniel. E é então uma versão da Bíblia com 72 livros. Mas tanto em uma quanto em outra, os evangelhos e os livros que são os mesmos são exatamente iguais, exceto os 7 livros deuterocanônicos ou apócrifos e também os 2 capítulos acrescidos ao livro de Daniel. Mas no Evangelho de João, como em todo o Novo Testamento, não houve nenhuma alteração. E lá, na Bíblia de edição protestante ou de edição católica, diz a mesma coisa, que ele, Jesus, veio para o seu povo, os judeus, porque originalmente Jesus veio para salvar a nação judaica. Mas os seus não o receberam, porque Deus fechou, endureceu o coração deles para que essa graça da salvação fosse oferecida às demais nações da terra, inclusive a mim e a você. E a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem, outra versão diz serem feitos, filhos de Deus. Então observe que, bem-vinda irmã Eide, Bruxelas, Bélgica. O ser humano não é naturalmente filho de Deus em filiação espiritual. Ele é criatura de Deus, todos somos criaturas de Deus. E somos irmãos em Adão. Mas irmãos em Cristo é só quando recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor, até porque Ele não será Salvador de quem Ele não for Senhor. Ele não só salva e você está livre para fazer a sua vontade e fazer o que quiser, não. Ele salva para ser seu Senhor, meu Senhor, que quer dizer o dono da nossa vida, aquele que nós devemos nos submeter a Ele como autoridade máxima e principal de nossas vidas. Mas voltando ao assunto filiação, eu me tornei filho de Deus através de Jesus Cristo. Bem-vinda Tereza Ferreira, do Paraná, Tereza Cristina.
Agora Jesus, ele é o Filho unigênito, como diz em João 3,16, porque Deus, sabemos de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único do gênero, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então observe, queridos, queridas, que do jeito que Jesus é o Filho de Deus, só Ele é. Ele é o unigênito, o único daquele gênero, de Filho direto de Deus, gerado no ventre da Virgem Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Ele já existia como o Verbo eterno, juntamente com o Pai, mas não existia como ser humano e nem com o nome de Jesus Cristo. Era o Verbo, conforme nos relata o evangelista João, no seu Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, quer dizer, com o Pai, e o Verbo era Deus. Assim como o Pai é Deus, o Verbo também era Deus, e o Espírito Santo também é Deus, e os três concordam num. Os três não são um, eles concordam em um. Um Deus em três pessoas. Mas não é o assunto de hoje a doutrina da Trindade. Podemos falar disso amanhã ou depois, se alguém sugerir, aí vamos falar. Mas o fato é que Jesus já existia como Deus, o Verbo, a palavra, inclusive na criação ele estava lá, porque ele é de eternidade a eternidade. Aliás, ele é chamado em Isaías 9:6 de Pai da eternidade. Então Jesus, ele não tem 2020 anos. Como ser humano e com o nome Jesus Cristo, sim. Mas como o Verbo divino, ele é eterno, é de eternidade a eternidade. Os seus dias não têm princípio e nem fim. Bom, mas o tema de hoje é Jesus, o Filho de Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aliás, vamos aqui definir um pouquinho o que significa o nome Jesus Cristo. O seu nome, Jesus é Salvador, que significa Jeová é salvação. É uma variação semântica de Josué ou Yeshua, né, que significa Jeová é salvação, ou Senhor é salvação. E o anjo disse por que ele receberia esse nome. Quando o anjo anunciou o seu nascimento à Virgem Maria, ele disse, e por-lhe-ás o nome, aliás, a José, né, porque era o pai, no caso o pai adotivo, que poria o nome ao filho. Então o anjo disse a José, e por-lhe-ás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque esse era o plano original, né? Que Jesus salvasse a nação judaica, o seu povo, dos seus pecados. Por quê? Jesus, salvação, Salvador. Jeová é salvação, o Senhor é salvação. E Cristo, né? Meshiach em hebraico, ou Christos no grego, quer dizer, o ungido, aquele que tem autoridade, que tem o aval de Deus para uma função, para uma missão. Tanto a função de ser o rei de Israel, como o rei da humanidade, como também ser o nosso Salvador. Então, a bem dizer, o nome de Jesus é Jesus Cristo, o nome completo, né? E ele, no final do seu ministério, ele fez uma pesquisa de opinião com seus discípulos e perguntou, o que o povo está dizendo que eu sou? Eles dizem que eu sou quem? E aí eles responderam, está aqui, né, em Mateus 16, alguns dizem que o Senhor é João Batista, bem-vinda Meire Souza, outros que é Elias e ainda outros que é Jeremias ou um dos profetas. Olha só, uma ideia, um conceito reencarnacionista, né? Ou seja, espírita acerca de Jesus, dizendo que Jesus fosse uma reencarnação de algum dos profetas do passado. Mas Jesus nunca falou de reencarnação. A Bíblia nunca ensinou tal doutrina. E Jesus não foi reencarnado. Ele foi gerado no ventre da Virgem Maria pelo Espírito Santo.
o Espírito Santo, com seu poder sobrenatural, fecundou um óvulo de Maria, e Jesus é então, portanto, ao mesmo tempo 100% homem, por causa de Maria, e 100% Deus. Porque o Verbo veio habitar naquele óvulo e se tornar humano. João escreveu: o Verbo se fez carne e habitou no meio da gente, no meio de nós, cheio de graça, que é favor de Deus, e de verdade, a palavra verdadeira e eterna de Deus. Maravilha, né? Glória ao nome do Senhor por esta verdade cristalina. Aí Jesus volta então a sua pergunta para os seus, dizendo: e vocês, quem dizem que eu sou? E eu quero compartilhar esta interrogação de Jesus nessa tarde com você, amado, amada ouvinte dessa live. Quem é Jesus para você? A pergunta continua e você precisa dessa resposta não para mim, para você mesmo, para você mesma. Quem é Jesus para você? Não podemos derivar para as ideias religiosas, filosóficas, mitológicas. Vamos à palavra. Vamos ao que a Bíblia diz acerca de Jesus. Porque naquela ocasião, alguém teve uma revelação de Deus acerca de quem era Jesus. E foi Simão Pedro, um humilde e rude pescador. Mas ele foi revelado pelo Pai. Jesus falou: Simão, filho de Jonas, porque Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Isso que você está dizendo não procede da mente humana, natural, de um conceito lógico, mas sim meu Pai que está nos céus que te revelou que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja bem, Jesus reafirma a sua filiação com o Pai. Ele diz que ele e o Pai, ele disse: eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Porque Filipe disse: olha, Senhor, nos mostra o Pai e já está bom. A gente já vai ficar satisfeito. Bem-vindo, irmão José Luiz Vinhal, meu amigo, lá da nossa Carmo do Rio Verde, hoje aqui em Goiânia, né, irmão Zé Luiz? Satisfação em tê-lo aqui na live. Deus o abençoe. Então, voltando, queridos, ao tema, Jesus fez uma pesquisa de opinião. Uns disseram que ele era uma reencarnação de um dos profetas. E hoje também, se a gente fizesse uma pesquisa de opinião, por exemplo, os judeus, quem eles pensavam que Jesus era? Não vou nem falar os judeus de hoje, vou falar os judeus daqueles dias da Bíblia. Que ele era um blasfemador, que ele era um falso Messias, um agitador das multidões e, portanto, uma ameaça para a nação judaica, uma vez que o Império Romano, que subjugava a nação judaica, não permitia levantes, motins e rebeliões. O Império Romano, com sua força militar, sufocava com muita energia qualquer rebelião, qualquer tumulto. E eles não queriam que as coisas ficassem pior para eles do que já estava. Eles eram tributários de Roma. Era uma nação colonizada, uma nação invadida. Então eles não queriam Jesus, porque Jesus para eles era um blasfemador, um falso Messias, um agitador. Por isso não o receberam. Mas na verdade Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que esse endurecimento, que esta cegueira espiritual foi permitida por Deus para que a mensagem da salvação fosse estendida às demais nações da terra, aos chamados gentios, inclusive a nós brasileiros, ok? Então, as religiões, o que elas pensam a respeito de Jesus? Algumas religiões dizem que ele foi um mestre que ensinou algumas verdades relativas. Veja bem, algumas e relativas. Não é tudo que ele falou que é verdade, não. E que ele foi, também não é Deus, muito menos o Filho de Deus, que ele foi um grande mestre. Agora veja bem, não há como conciliar esse conceito de Jesus, um grande mestre, apenas com aquilo que ele disse ser.
Alguns dizem que ele foi um grande mestre, foi um homem santo, mas não Deus. Que ele foi um grande profeta, mas não filho de Deus. Mas veja bem, Jesus disse ser Deus. Então, ou ele é Deus, ou ele não é nada. Porque se ele disse ser Deus, não sendo, ele mentiu. E se ele mentiu, ele não é nem grande profeta, nem grande líder, nem grande mestre, e nem grande nada, a não ser um grande mentiroso. Decida-se. Que farei de Jesus chamado Cristo? Ou ele é quem disse ser mais um carpinteiro, mais do que um carpinteiro, o Verbo encarnado, Deus entre nós, como profetizou Isaías 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías 9:6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo do mundo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Todo-Poderoso. Ou na Almeida corrigida, João Ferreira de Almeida traduziu por Deus Forte. A versão do Rei Tiago, a King James Version, diz God Almighty, Deus Todo-Poderoso. Nome, título dado a Jesus Cristo. Ou ele é, ou está todo mundo errado. Isaías, os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus, que disse que é Deus. E por que é Deus? Porque ele é o Filho de Deus, não é um Filho de Deus, substantivo comum, eu sou, você é, outros são, não. Jesus é o Filho de Deus, em um gênero exclusivo, conforme diz João 3,16, registrando as palavras do próprio Jesus, quando conversava com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem-vindo, irmã Rosa, irmão Edson, bem-vindo, professor Vanderlei Azevedo, satisfação em tê-lo por aqui também, para a nossa live de hoje. Um grande abraço, meu amigo. Irmão Sidney Souza dos Santos, boas-vindas. E todos os demais que estão aqui na live de hoje. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o ponto é, a Bíblia diz no Antigo e no Novo Testamento que Jesus é Deus. Que ele é o Filho de Deus. Como ser humano foi gerado Filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Aquela Virgem de Nazaré. Tudo com muita humildade e simplicidade para envergonhar aqueles que são, usando as coisas que não são, as coisas pequenas para envergonhar as grandes. É do feitio de Deus fazer assim, para ensinar a humildade. E Jesus é o Filho de Deus. Ou então não é nada. Se alguma religião vem aí os religiosos dizendo, não, foi um espírito iluminado, né? Como diz o budismo, por exemplo, ou foi um mestre excelente, como diz o espiritismo, ou foi um profeta, numa sequência de profetas, como ensina o islamismo, porque no Alcorão, que está bem ali, ó, deixa eu ver aqui, ó, esse livro que é o Alcorão, em português, ali registra 9 vezes acerca de Jesus Cristo, da Virgem Maria, que ele foi um profeta, mas Jesus foi um profeta apenas? É claro que ele também foi profeta, sacerdote, rei, Messias, Salvador, mas ele é o Filho de Deus. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus, conforme a Bíblia ensina no Antigo e no Novo Testamento, ou então há que admitir que ele não é nada. Porque quem disse ser Deus e ser o Filho de Deus, não sendo, mentiu. Se mentiu, não é profeta de Deus. Se mentiu, não é um grande líder, não é um grande mestre. Não é nenhum espírito iluminado com mentira. Mentira é trevas. Entende? Não há uma terceira via. Ou Jesus é ou não é. É claro que eu estou falando não é
por retórica, porque eu acredito firmemente que Jesus é o Filho de Deus e é Deus conosco. Que Jesus Cristo é o Verbo divino, Hotheos no grego, conforme diz lá em João 1:1. Não é Theos no sentido comum de deuses, mas Hotheos, que quer dizer o Deus, no sentido singular. Ou Deus Todo-Poderoso, conforme Isaías 9:6. Observe, amigos, é um ponto crucial daqueles que se dizem cristãos, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. Mais que um carpinteiro, mais do que apenas um sábio mestre humano, mais do que um grande líder social, um revolucionário, uma mente brilhante, um espírito iluminado, um grande profeta. Nos dias de Jesus disseram, olha, um grande profeta se levantou entre nós, falando acerca de Jesus. E é verdade, ele foi um grande profeta, mas não foi apenas isso. E é isso que Jesus veio fazer, revelar-se ao mundo como Cristo Salvador. Isaías 9:6, o anjo Gabriel disse, quando anunciou seu nascimento, que será chamado Filho de Deus. Quando Jesus foi batizado pelo profeta João Batista nas águas do Rio Jordão, houve uma tríplice manifestação de Deus simultânea no batismo de Jesus. O Pai que falava numa nuvem, o Filho que saía da água após ser batizado e o Espírito Santo que descia sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E sabe qual foi a mensagem que o Pai falou naquela nuvem? Este é o meu, não é um não, é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem está todo o meu prazer, ou de quem me agrado. O Pai deu testemunho da deidade de Jesus e da sua filiação, dizendo, este é o meu Filho amado. No Monte da Transfiguração também, quando Jesus levou 2 dos seus discípulos, inclusive Simão Pedro e João, para o Monte Tabor, onde ele transfigurou-se, o seu rosto brilhava imensamente, e Pedro então fez uma proposta, bom é estarmos aqui, vamos fazer algumas cabanas para a gente ficar por aqui mesmo. E então o Pai deu testemunho acerca de Jesus para aqueles apóstolos, Pedro, Tiago e João, que estavam ali, Disse assim, olha, este é o meu Filho amado, a ele escutai. O Pai dando outra vez testemunho acerca da deidade e filiação de Jesus como Filho de Deus e Deus também. O próprio Jesus, lá em João 3, 16 a 18, quando falava com Nicodemos, eu já mencionei aqui. Na declaração de Pedro em Mateus 16, 16, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Também nas palavras do centurião e dos soldados romanos. Lá em Mateus 27, onde relata a crucificação de Jesus, e narra-nos o texto bíblico que no momento da morte de Jesus, quando houve terremoto, a terra, o sol se escureceu, ou seja, um eclipse total, e as estruturas do planeta foram sacudidas naquele instante. O centurião, aquele romano que comandava uma centúria, um conjunto de 100 soldados, ele exclamou, verdadeiramente este homem era filho de Deus. Olha, um gentio, um romano, não era um judeu, não era um religioso de Israel e nem um seguidor de Jesus, mas ele disse, olha, por tudo isso que está acontecendo, verdadeiramente este homem era filho de Deus. O apóstolo João também, lá em 1 João 5, verso 20, diz acerca de Jesus, e este, o contexto aponta para Jesus, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João estava mentindo? Se equivocou? O principal dos apóstolos, aquele do grupo dos 3 mais íntimos de Jesus, ele disse, olha, o que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida.
depois de morto e ressuscitado, eles apalparam, abraçaram Jesus e tinham plena convicção que Jesus era o Filho de Deus, que veio, encarnou-se, morreu e ressuscitou. Então por isso eles disseram a Herodes, quando Herodes tentou impedir a pregação do Evangelho: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, foi com base nesta convicção de fé de que ele é o Deus encarnado, o Verbo encarnado no meio de nós, que Jesus disse que edificaria, e já edificou, e continua edificando a sua igreja, construindo a sua igreja como um templo espiritual, onde cada cristão verdadeiro é uma pedra ou um tijolo nessa construção para a morada de Deus em espírito. Jesus disse: sobre esta pedra, esta rocha, que foi a declaração de Pedro, aquela declaração de fé revelada, de convicção espiritual de quem realmente é Jesus, ele disse: é sobre uma declaração destas que eu edificarei a minha igreja. Portanto, só é edificado como igreja de Cristo, fazendo parte desse edifício espiritual, aqueles que creem em Jesus como sendo quem ele realmente é. O Verbo encarnado, o Filho de Deus no meio de nós. Um dia, fisicamente, no meio de nós, da humanidade. Mas hoje, espiritualmente, no meio de nós. Porque ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, através do Espírito Santo, Jesus está no nosso meio. E não está no nosso meio como um grande profeta, um líder, um revolucionário, um sábio, um espírito iluminado. O próprio Deus, como Isaías disse, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Amém? Então, a certeza de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, deve ser também a nossa certeza, porque esta também foi a certeza dos demais apóstolos. Eles declararam por epístolas que escreveram, por cartas, ou então no seu testemunho registrado no livro de Atos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Eu faço muita questão de salientar aqui que não é um Filho de Deus no sentido comum, mas o Filho de Deus num sentido diferenciado, exclusivo, o unigênito Filho de Deus. No gênero que Jesus é Filho de Deus, só Ele é. Ele é o primogênito de nós. Nós somos filhos de Deus através de Jesus? Sim. Mas só que ele é o primogênito. Nós somos filhos por causa dele, fomos adotados em Cristo, para sermos também co-herdeiros com ele de tudo que o Pai preparou para nós. E junto com essa convicção vem uma promessa, a promessa de que as portas do inferno não prevalecem contra quem tem uma fé verdadeira, uma fé bíblica, uma fé espiritual como essa, de crer e reconhecer Jesus como quem ele realmente é. Se você é um cristão verdadeiro que reconhece Jesus como o Filho do Deus vivo, Deus conosco, Deus Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, então realmente a sua fé é verdadeira, como a fé de Pedro. É a mesma fé. E você também é igreja de Jesus Cristo. Você é uma pedra viva, como Pedro vai escrever depois lá na sua primeira carta. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual para a morada de Deus em espírito. E você então é também uma pedra dessa construção, por causa da sua fé, da sua convicção verdadeira. Mas quando vem com relativismo, Jesus é um menininho pobrezinho no bercinho de Belenzinho. Não, Jesus não é isso mais não, tá? Triunfante, glorioso. Assim João o viu na revelação do Apocalipse. Mas essa questão de Jesus menino em Natal vai ser tema de uma outra live um dia desses agora, tá? Ainda antes do 25 de dezembro. Vou vir trazendo esclarecimento histórico e bíblico acerca
de vários pontos aí do chamado Natal. Será que é bíblico? Mas isso não é para hoje. Hoje eu só quero dizer que Jesus não é um menininho no bercinho. Não é apenas um grande profeta, um grande filósofo, um grande mestre, um espírito iluminado ou um grande profeta. Ou você e eu cremos que Jesus é quem ele disse ser, ou então deixa para lá. É pegar ou largar. Ou Jesus é o Filho de Deus, como ele disse ser, ou então ele não passou de um carpinteiro de Nazaré. Mas é claro, Jesus é muito mais e o mundo há de saber. O mundo há de saber quem Jesus de fato é. O mundo pode saber hoje pela fé, quando eu e você pregamos e testemunhamos com a nossa vida, aqueles que abrem seus corações podem conhecer Jesus como ele é. Mas um dia o mundo inteiro saberá que ele foi pregado e rejeitado nesse mundo, mas ele é o centro do universo. A Bíblia diz que nele convergem todas as coisas. A Bíblia diz em Filipenses 3,15, né, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus é maravilhoso. Maravilhoso quer dizer uma coisa que não tem uma explicação. Não cabe nas palavras humanas uma definição total do que Jesus é. Mas o que nós já sabemos é que ele é maravilhoso, ele é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus é o Filho de Deus. E você possa deixar esta convicção dominar o seu coração e não abrir mão dela por nenhum conceito mundano ou religioso, filosófico que vem por aí, querendo fazer de Jesus apenas mais um personagem da história. Jesus não é apenas mais um personagem da história. Ele é o centro da história, de todo o universo. Não por acaso, seu nascimento dividiu a história e o calendário da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo. Para que o mundo seja alertado de que Jesus é real, está vivo, é verdadeiro, que ele reina e que também hoje ele é advogado, mas um dia ele se sentará no trono para julgar o mundo inteiro. Que Deus te abençoe nessa tarde, que essa reflexão possa trazer ao seu coração inquietação se você ainda precisa receber a Jesus como Salvador e Senhor, mas também paz e tranquilidade, contentamento se você já o recebeu e procura seguir as pisadas do Senhor Jesus. Procura agradar-lhe fazendo a sua vontade, guardando os seus mandamentos, suas palavras que ele ensinou e deixou para nós. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu gostaria de orar juntamente com você nessa tarde, já também terminando a live de hoje. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nosso único e suficiente mediador das nossas orações, dos nossos pedidos, da nossa adoração a Ti, ó Deus eterno. Em nome dele nós oramos agora. Eu me uno a este irmão, a esta irmã que estão orando agora comigo para pedir ao Senhor a bênção, o livramento, a solução, a intervenção do Teu poder. Olha, Senhor, para o pedido da Teresa, lá no Paraná, por sua família, da irmã Rosa, por sua saúde. Oh Deus, e por cada pedido que foi mencionado nessa tarde, alguns que eu não me lembro agora, outros que eu ainda não li, mas estão agora em memória perante o Senhor. Estende tuas mãos para abençoar. Estende também tuas mãos agora para tocar o coração deste homem e desta mulher que deseja compreender melhor esse mistério, o mistério da encarnação do Verbo. Esse mistério de Deus conosco, de Deus que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós. É tão grande, Senhor, para a nossa mente, para a nossa capacidade de entendimento, mas aquilo que é necessário para que essa pessoa tenha fé e compreensão do que precisa, vem agora da parte do Senhor sobre ela. Perdoa os nossos pecados, aumenta-nos a fé
Enche o nosso coração cada dia mais e mais de amor e de temor ao Senhor, para que possamos ser agradáveis ao Senhor em tudo. Também oro por meu lar e por minha família, Senhor, por meus filhos, meus netos, meus pais, meus irmãos, toda a minha casa, Senhor, esteja coberta pelas mãos poderosas do Senhor. E assim também cada lar, cada família, representados pelas pessoas que estão acompanhando esta live agora ao vivo pelo Facebook, ou também acompanhando esse vídeo no YouTube, ou então no Messenger, no Instagram. Alcance cada uma com teu poder. A tua palavra não está presa, está livre para abençoar. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e graças a Deus. Queridos, eu quero agradecer a atenção, a paciência de todos. Hoje foi mais longa a nossa reflexão e convidá-los para amanhã outra vez por volta desse horário, 15h30, 16 horas. Hoje foi um pouco mais cedo, né? Estamos aqui para refletir mais um tema e eu estou preparando um tema acerca do Natal, da árvore de Natal, do Papai Noel, e essas coisas que fazem parte já da tradição, da cultura do Natal. É claro, à luz da Bíblia. À luz da Bíblia Sagrada. A Bíblia é a minha única regra de fé e de prática. Se Deus falou, está na Bíblia. E se não está na Bíblia, é porque Deus não falou. E se não está na Bíblia também, eu não vou falar o que a Bíblia não diz, né? Então aguardo vocês. Se você tem uma sugestão de tema para amanhã, fique à vontade, que terei o imenso prazer de preparar e apresentar aqui para a nossa edificação. Deus te abençoe no nome de Jesus. A paz do Senhor.